Você já se perguntou como uma pessoa consegue manter a mesma energia espiritual e física por tantas décadas, a ponto de chegar aos 87 anos ainda pregando com clareza, força e consistência? A resposta não está em talento, sorte ou genética. Está na disciplina diária. Ele estruturou sua vida de um jeito que poucas pessoas hoje conseguem imaginar. Seu dia começava antes do sol nascer, muitas vezes por volta das 4 da manhã. Não era um fanatismo, era consciência. Ele dizia que, se deixasse o corpo decidir tudo, a alma ficaria sempre em segundo plano. Por isso, decidiu que as primeiras horas do dia seriam dedicadas ao que realmente sustentava sua vida: oração, leitura bíblica e silêncio para organizar a mente. Essa decisão parece pequena, mas moldou cada detalhe dos anos seguintes. Ele entendia que, se começasse o dia sem colocar o coração diante de Deus, o restante seria dominado por pressões, compromissos e cansaço. A disciplina de acordar cedo se tornou uma proteção espiritual e emocional. Essa rotina não surgiu de um dia para o outro. Desde jovem, ele havia aprendido em casa o valor da organização e da vida devocional. Sua mãe, Susanna Wesley, já aplicava disciplina rigorosa aos filhos, dedicando tempo exclusivo para cada um e ensinando-os a viver com ordem e responsabilidade. Isso o influenciou profundamente. Quando adulto, percebeu que, sem organização, sua vida espiritual seria atropelada pelos compromissos do ministério. Por isso, passou a registrar em diários quanto tempo orava, estudava e trabalhava. Esse hábito pode parecer rígido hoje, mas era a forma que encontrou de manter a constância. Ele sabia que sem constância não existe profundidade. Da mesma forma que um corpo forte não se constrói com exercícios ocasionais, uma alma forte não se constrói com orações aleatórias. Outra marca da disciplina dele era o cuidado com o tempo. Ele não tolerava desperdício. Vivia com a consciência de que cada minuto era valioso. Isso não significava viver apressado, mas viver focado. Não perdia longas horas em conversas inúteis, nem alimentava distrações que tiravam sua energia. Quando precisava descansar, descansava. Quando precisava trabalhar, trabalhava. E quando chegava o momento de buscar a Deus, esse momento era intocável. Ele entendia que o controle da agenda era um ato espiritual. Ao organizar seu tempo, estava organizando também a alma. Essa visão o levou a viver de forma altamente produtiva, sem se tornar caótico ou exausto. Sua disciplina incluía também uma percepção clara de limites. Ele sabia quando o corpo estava cansado e quando precisava desacelerar por algumas horas. Há anotações em seus diários descrevendo dias em que a fadiga estava forte, e nesses dias ele ajustava o ritmo, mas nunca abandonava a ordem do dia. A constância era mais importante do que a intensidade. Mesmo nos dias difíceis, mantinha o básico: oração, leitura e silêncio. Esse básico sustentou sua mente durante perseguições, críticas, enfermidades e viagens longas. Ele não esperava ter vontade para buscar a Deus, porque entendia que a vontade humana é instável. Quem vive baseado na vontade nunca cria estabilidade espiritual. Já quem vive baseado em disciplina permanece firme, mesmo quando as emoções variam. Ele praticava também o que chamava de autoexame diário, que nada mais é do que avaliar o próprio coração ao final do dia. Analisava se tinha falado o que não devia, se tinha agido com impaciência, se tinha perdido tempo com coisas inúteis, se tinha tratado alguém mal ou deixado de fazer o bem. Esse tipo de autoavaliação não era carregado de culpa exagerada, mas de responsabilidade. Ele acreditava que vida disciplinada não é apenas acordar cedo e orar. É vigiar o coração para não permitir que pequenos hábitos destrutivos se acumulem. Esse exame constante mantinha sua alma limpa, sua consciência sensível e seu comportamento coerente com aquilo que pregava. Outro ponto importante é que ele enxergava a disciplina como proteção emocional. Sabia que a mente humana se desorganiza facilmente quando não existe ordem.
Por isso, mantinha a rotina como uma estratégia de sobrevivência espiritual. A constância nas práticas espirituais fazia com que, mesmo em dias nublados, ele permanecesse firme. Em vez de depender do clima emocional do momento, dependia da estrutura que ele mesmo havia colocado na vida. E essa estrutura funcionou durante décadas. Quando alcançou idade avançada, não estava carregando um corpo destruído ou uma mente exausta. Estava sustentado pela mesma rotina que começou na juventude. A disciplina não o desgastou, o preservou. O mais profundo é que toda essa disciplina não era apenas um sistema de organização, mas uma forma de obediência. Ele acreditava sinceramente que Deus honra a pessoa que coloca ordem na vida para se dedicar às coisas espirituais. Não esperava resultados imediatos, mas acreditava no poder da constância ao longo dos anos. Essa visão explica como conseguiu pregar por mais de 6 décadas, viajar constantemente, aconselhar pessoas diariamente, escrever livros, liderar reuniões, formar líderes e ainda manter lucidez, força e energia até o fim. Não foi por acaso, foi por decisão diária. Ele viveu o que muitos desejam, mas poucos se dispõem a construir. Uma vida espiritual sustentada por escolhas firmes e consistentes. Ele não chegou aos 87 anos pregando sem parar apenas por disciplina espiritual. Seu estilo de vida era extremamente ativo, algo que moldou seu corpo para suportar décadas de esforço contínuo. A rotina dele incluía longas viagens a cavalo, caminhadas constantes e deslocamentos quase diários. Estima-se que percorreu mais de 400 mil quilômetros montado, algo equivalente a dar a volta ao mundo várias vezes. Isso não acontecia como exercício planejado, mas como parte da missão. No entanto, esse ritmo acabou funcionando como uma forma natural de manter o corpo saudável, resistente e forte. Enquanto hoje muitos lutam contra o sedentarismo, ele vivia em movimento do amanhecer até a noite. Andar horas, cavalgar, subir e descer terrenos irregulares. Tudo isso mantinha o coração ativo, os músculos fortes e o corpo acostumado à resistência. O mais interessante é que ele nunca tratou o corpo como inimigo, mas como instrumento. Sabia que, para servir bem, precisava cuidar da saúde física. Nunca foi descuidado nem imprudente com o próprio corpo. Quando percebia sinais de desgaste extremo, ajustava o ritmo sem abandonar o compromisso. Em seus diários há anotações sobre dias de cansaço profundo, dores nas costas, febres ou problemas respiratórios. Em vez de ignorar esses sinais, organizava o dia para que o corpo se recuperasse, mesmo que minimamente, e depois seguia. Essa combinação de cuidado e constância evitou que queimasse sua saúde precocemente, como tantos pregadores da época. Ele entendia que, se destruísse o corpo, também limitaria o ministério. Outro fator que marcou sua longevidade foi a simplicidade da vida. Ele não carregava peso emocional formado por excessos, luxo ou preocupações desnecessárias. Vivia de maneira prática. Dormia cedo, acordava cedo, comia pouco e de maneira moderada. Não tinha hábitos que sobrecarregassem o organismo. O estilo de vida simples, com poucas distrações e muito propósito, reduzia o estresse e mantinha a mente clara. Em um tempo sem medicamentos modernos, exames, academias ou tratamentos avançados, ele conseguiu preservar a saúde porque organizou a vida de forma que o corpo não fosse constantemente maltratado. A maioria das pessoas da época envelhecia rápido, perdia dentes, audição, visão e mobilidade com facilidade. Ele, ao contrário, continuou lúcido, ativo e firme graças ao conjunto de hábitos diários que acumulou por décadas. As viagens constantes também mantiveram sua mente em movimento. Ele estava sempre conhecendo pessoas, enfrentando desafios, pregando em locais diferentes, observando realidades variadas. Essa dinâmica o impedia de cair na apatia mental que muitas vezes acelera o envelhecimento. Enquanto a maioria relaxava na idade avançada, ele continuava percorrendo estradas, organizando reuniões e pregando em campo aberto.
Essa atividade intelectual e emocional diária funcionava como combustível para sua própria vitalidade. Ele não envelheceu apenas com o corpo em movimento, mas também com a mente em movimento. Tomava decisões, analisava situações, resolvia conflitos e organizava comunidades. Esse nível de envolvimento constante contribuiu para manter sua capacidade cognitiva até o final. Também vale observar que ele não se entregava a hábitos autodestrutivos comuns na época, como o consumo excessivo de álcool. Pelo contrário, advertia sobre isso em seus escritos, porque via as consequências trágicas ao redor. Ele mesmo mantinha uma postura sóbria e equilibrada. Em vez de buscar estímulos artificiais, encontrava força em disciplina, alimentação simples, movimento diário e propósitos claros. Sua relação com o corpo era de respeito. Não idolatrava a saúde, mas também não negligenciava. Sabia que Deus lhe dera um corpo para servir e que o corpo precisava ser preservado para que o ministério continuasse. Essa consciência prática, quase sempre esquecida nos dias de hoje, foi uma das razões pelas quais viveu tanto e serviu tanto. O último ponto marcante é que ele via cuidado físico como parte da mordomia cristã. Mordomia, sendo um conceito simples, administrar bem aquilo que Deus colocou em suas mãos. Para ele, isso incluía o tempo, o dinheiro, o ministério e também o corpo. Ele não separava a vida espiritual de vida física. Enxergava tudo como um conjunto. Por isso, assumiu hábitos que, vistos em conjunto, explicam sua resistência impressionante. Movimento constante, alimentação moderada, sono regular, rotina organizada, propósito diário e nenhum desperdício de energia. Essa forma de viver, repetida por décadas, construiu uma saúde duradoura. Não há mistério. Há consistência. Ele chegou aos 87 anos pregando porque viveu de maneira que sustentasse essa missão. O corpo acompanhou a alma porque foi treinado, preservado e usado com sabedoria. A alimentação dele era simples, moderada e pensada para não prejudicar o corpo. Ele acreditava que excessos tiravam energia, atrapalhavam a mente e dificultavam o trabalho diário. Comia pouco, evitava alimentos pesados e não se rendia a exageros que pudessem comprometer sua saúde. Reduzia açúcar, evitava bebidas alcoólicas e preferia refeições leves, que não deixavam o corpo lento. Esse padrão não foi adotado por moda, mas por necessidade. Ele sabia que pregaria, viajaria e cuidaria de pessoas diariamente, então não podia se dar ao luxo de viver como muitos da sua época, que comiam sem critério e sofriam as consequências físicas. Ele mantinha disciplina à mesa da mesma forma que mantinha disciplina na oração. Dormia cedo para acordar cedo. Esse ritmo regulado preservava sua energia, ajudava seu corpo a se recuperar e evitava desgaste acumulado. Não virava noites, não passava madrugadas desperto e respeitava os limites naturais do organismo. Esse cuidado com o sono é um dos fatores mais ignorados quando se fala sobre sua longevidade, mas ele mesmo registrava em seus diários que dormir nos horários corretos fazia diferença na sua disposição física e mental. Trabalhava muito, mas não trabalhava de forma desordenada. Tinha equilíbrio. Ele também tinha preocupação real com higiene, algo extremamente raro no século XVIII. Lavava as mãos com frequência, tomava banho com regularidade e cuidava da limpeza do ambiente onde dormia. Essas práticas simples o protegeram de muitas doenças que matavam rapidamente na época. A maioria das pessoas não tinha esse cuidado e por isso vivia doente ou morria cedo. Ele viveu de maneira organizada e limpa, o que reduziu drasticamente riscos de infecções, febres e problemas respiratórios. Outro ponto determinante era sua atenção preventiva. Ele escreveu um pequeno manual chamado Primitive Physics, reunindo observações e recomendações básicas para preservar a saúde. Não era um médico, mas entendia que muitas doenças poderiam ser evitadas com hábitos simples. Defendia exercícios moderados, alimentação equilibrada, noites bem dormidas
e atenção aos primeiros sinais do corpo. Quando percebia sintomas de desgaste, ajustava sua rotina. Não esperava piorar para buscar solução. Essa postura preventiva o manteve longe de problemas que derrubavam muitos líderes de sua época. A soma desses cuidados formou uma base física sólida. Ele pregava, viajava e trabalhava muito, mas seu corpo estava preparado para isso. Movimentava-se todos os dias, comia de forma moderada, dormia nos horários certos, mantinha higiene incomum para o seu tempo e tinha consciência de que o corpo precisava ser respeitado. Ele não negligenciou a saúde em nome da espiritualidade. Entendeu que espiritualidade verdadeira exige cuidado com o corpo que Deus deu. Por isso, envelheceu sem perder a lucidez, manteve a energia alta, recuperava-se rápido de doenças e conseguiu continuar pregando até quase o último dia de vida. Esse estilo de vida simples, organizado e consciente explica grande parte de sua resistência física. Não havia segredo escondido. Havia escolhas diárias que preservaram suas forças. Comer com moderação, descansar no horário certo, manter higiene constante, observar os sinais do corpo e evitar qualquer hábito que pudesse destruir a saúde. Ele tratava o corpo como instrumento de serviço e, por isso, cuidava dele como uma responsabilidade espiritual. Esse cuidado consistente permitiu que chegasse aos 87 anos ainda pregando com firmeza, clareza e vigor. O propósito claro que carregava sustentou sua energia até o fim. Ele não acordava cedo, viajava longas distâncias ou pregava ao ar livre por obrigação, mas porque tinha convicção profunda de que sua vida existia para anunciar o Evangelho. Essa consciência dava direção às suas decisões, motivação aos seus esforços e sentido aos seus sacrifícios. Enquanto muitos da sua época desaceleravam com a idade, ele continuava ativo porque acreditava que ainda havia pessoas a alcançar. Essa motivação interior renovava suas forças diariamente. Quando enfrentava a oposição, encontrava coragem lembrando por que fazia o que fazia. Quando sentia cansaço, insistia porque sabia que sua missão era maior do que sua fadiga. Não vivia para conquistas pessoais, mas para uma causa. Isso eliminava distrações, reduzia tensões desnecessárias e mantinha sua mente focada. O propósito funcionava como combustível emocional e espiritual, impedindo que o desânimo se tornasse permanente. Ele via cada dia como uma oportunidade de cumprir aquilo que acreditava ser vontade de Deus. Essa forma de viver organizou suas prioridades, estabilizou suas emoções e deu força ao corpo. Por isso conseguiu continuar pregando até os 87 anos, porque tinha uma direção clara, uma causa que valia a pena e uma convicção tão profunda que sustentou sua resistência ao longo das décadas.